Quando ainda era uma jovem mãe, meu marido e eu vimos-nos na situação de reunir nossos 5 filhos, todos com menos de 8 anos, e mudar-nos para a América do Sul. Embora nenhum de nós dominasse o idioma, para minha filha de 6 anos, a dificuldade para aprender uma nova língua parecia maior. Decidimos colocá-la em uma pré-escola junto a crianças de 4 anos, mesmo que ela já devesse estar começando o ensino fundamental. Tínhamos esperança de que a interação com crianças mais novas fosse menos traumatizante para ela e facilitasse o desenvolvimento de sua habilidade em comunicar-se em português. Mas para minha filha, a realidade era que, assim como ela era estranha para as outras crianças, essas também o eram para ela. Cada dia era uma luta e eu ficava aflita por ela, todas as manhãs, quando a acompanhava até a escola e quando a esperava na saída, desanimada, no fim do dia. Um dia, algumas das crianças agiram de um modo particularmente desagradável. Umas chegaram a jogar-lhe pedras e a empurrarem rindo durante o recreio. Ela ficou assustada e machucada e decidiu que não voltaria para a classe. Enquanto ficou sentada no pátio vazio, lembrou-se do que lhe havíamos ensinado a respeito da solidão. Lembrou-se de que seu Pai Celestial está sempre perto de seus filhos e que ela poderia falar com ele a qualquer momento, e não somente na hora de dormir. Ele compreenderia a linguagem de seu coração. Em um dos cantos do pátio, ela baixou a cabeça e fez uma oração. Não sabia direito o que deveria pedir, então pediu que o papai e a mamãe pudessem estar com ela e protegê-la. Ao voltar para a sala de aula, lembrou-se de uma música da primária. Se vou a passeio, num campo florido, escolho umas flores para te ofertar. O campo e as flores com seu colorido, em ti, mãe querida, me fazem pensar. Quando ela abriu os olhos, viu uma florzinha entre os blocos de cimento. Apanhou-a e colocou-a no bolso. Seus problemas com as outras crianças não desapareceram, mas ela começou a ir para a escola, tendo certeza de que seus pais estavam com ela. Cada um de nós, como minha filhinha de 6 anos, já se sentiu perdido ou excluído em uma terra estrangeira. Talvez sua terra estrangeira tenha sido aprender um idioma ou álgebra ou química. Ao decidir entrar para a igreja, talvez tenha se sentido como desembarcar em um porto estrangeiro, mesmo que tenha sido batizado em seu próprio país. Ponha-se no lugar de um novo converso. Palavras como chamado, bispado presidente, ou mesmo autoridade geral, são termos que precisam de ser explicados. E os missionários que compreenderam e entenderam os influxos do Espírito Santo de que a igreja é verdadeira, mas que em seguida se defrontaram com o desafio de aprender tanto o Evangelho quanto o segundo idioma ao mesmo tempo. Fico maravilhada com sua coragem. Nossa vida está repleta de muitos exemplos da frustração que vivenciamos quando aprendemos uma outra língua. No entanto, existe uma língua que é universal. As palavras, em ti, mãe querida, me fazem lembrar, tocaram profundamente o coração de uma menininha. Uma canção da primária e uma florzinha silvestre foram um idioma bem conhecido da resposta a uma oração. Depois de Jesus passar algum tempo ensinando no templo em abundância, ele percebeu que o povo talvez não tivesse compreendido tudo o que dissera. Pediu-lhes que fossem para casa e que ponderassem e orassem com sua família e se preparassem para quando ele voltasse no dia seguinte. Mas quando Jesus olhou novamente para a multidão que o cercava, viu que estavam em lágrimas e olhavam-no fixamente, como se quisessem pedir-lhe que permanecesse um pouco mais com eles. E pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as. E dirigindo-se à multidão, disse-lhes: olhai para vossas criancinhas. E ao olharam, viram anjos descendo dos céus, como se estivessem no meio do fogo. E eles desceram e cercaram aqueles pequeninos, e os anjos ministraram entre eles. Cercar com o fogo do nosso testemunho, eis a linguagem que todos nós precisamos aprender a falar e compreender. A primeira lição que uma criança aprende ao frequentar a primária é: sou um filho de Deus. Criancinhas de 18 meses podem apontar para si mesmas, acompanhando as palavras da poesia. O Pai Celestial me conhece e me acompanha aonde eu for. Ele sabe meu nome e onde eu moro. E por mim tem tanto amor. Quando eu era professora da 6ª série, há vários anos, um rapaz de 14 anos, usando uma roupa típica das gangues, passou para a minha classe.
Ele era 2 anos mais velho e tinha 2 vezes o tamanho dos outros alunos. Vim logo a descobrir que Brian não lia, não frequentava a escola com regularidade e havia morado com uma série de tutores em diversas cidades. Era época de entregar os boletins, e eu aproveitei um dia de folga para ir à escola e terminar os registros dos trabalhos dos alunos e preencher os boletins. Quando fui até a sala de aula para recolher os registros, pude ver Brian criando uma enorme confusão na classe. Sugeri à minha grata professora substituta que Brian me acompanhasse para fora da classe. Com alguns livros cheios de desenhos feitos pelos alunos da primeira série, fomos até a biblioteca, conversando um pouco sobre futebol no caminho. Acomodamos-nos na mesa onde eu fazia os registros dos boletins. Perguntei-lhe se ele já tivera um boletim. Balançou a cabeça e disse, não. Perguntei-lhe se gostaria de ter um. Ele olhou-me bem nos olhos. Só se ele disser que eu sou um bom menino. Fiz um boletim especial para ele, onde procurei enfatizar seus esforços. Escrevi seu nome completo e registrei sua habilidade de incluir as pessoas e fazer todo mundo rir. Mencionei claramente seu amor pelos esportes. Não era um boletim muito convencional, mas pareceu agradá-lo. Algum tempo depois daquilo, Brian desapareceu de nossa escola e a última notícia que tive dele foi que estava morando em um outro estado. Desejei ardentemente que ele levasse no bolso, onde quer que fosse, o boletim que dizia que ele era um bom menino. Um dia, todos nós receberemos nosso boletim final. Talvez nossas notas reflitam o modo como registramos a bondade uns dos outros. Cada criança precisa de um comentário positivo feito com regularidade. Você é conhecido, você tem valor, você tem potencial, você é bom. Adoro histórias de crianças pioneiras. Sempre ouvimos falar de seus pais caminhando em direção do Vale Salgado. Como nas palavras da canção da primária, quando penso no tempo dos pioneiros, adultos de grande valor, recordo que havia crianças também. Eu quisera ter seu destemor. Susan Madison conta-nos a história de Agnes Caldwell, da companhia Willie de carrinhos de mão. Eles foram apanhados pela intensa nevasca e sofreram terrivelmente com fome e frio. Os carroções de ajuda chegaram com alimentos e cobertores, mas não havia lugar suficiente para levar todas as pessoas doentes. Mesmo depois do resgate, a maioria das pessoas teve de perfazer a pé a difícil jornada de muitos quilômetros até atingir a segurança do vale. Agnes, de 9 anos, estava muito cansada para continuar andando. O cocheiro notou sua determinação em acompanhar o carroção e perguntou-lhe se queria uma carona. Ela conta com as próprias palavras o que aconteceu depois. Quando ele estendeu a mão e segurou a minha, fez com a boca aquele estalido característico para os cavalos andassem, forçando-me assim a correr com pernas que já não podiam mais correr. Isso continuou por distâncias até que me pareceu quilômetros. Só que eu pensava naquele momento que ele era o homem mais malvado que jamais viveu sobre a terra, ou que eu jamais conhecera. Exatamente no ponto em que parecia que eu não ia mais aguentar, ele parou e puxou-me para dentro do carroção. Envolveu-me no cobertor, deixando-me quentinha e confortável. No interior do carroção, tive tempo de mudar a ideia a seu respeito, o que eu realmente fiz, depois de compreender que, ao fazer aquilo, ele havia me salvado de um congelamento fatal. O cocheiro daquele carroção fez a garotinha correr a maior distância e o mais rápido que ela conseguiria, para que a circulação do sangue fluísse aos pés e pernas. Ele salvou suas pernas e mesmo sua vida, forçando-a a ajudar a si mesma. As crianças de hoje têm de enfrentar jornadas tão terríveis e difíceis quanto as enfrentadas pelos pioneiros rumo ao oeste. Defrontam-se com todos os tipos de calamidades ao longo do caminho. Precisamos ajudá-las a fortalecer-se para suportar seu fardo e ainda ter alegria em seu viver. Às vezes, precisamos correr para acompanhar a fé de nossos filhos. Em outro momento, em terceiro Nefe, enquanto Cristo abençoava seus discípulos, seu rosto sorriu-lhes e a luz de seu semblante iluminou-os. Um semblante iluminado diz que você é bom. As crianças tentam ser como Jesus. Elas querem ser igual a alguém que sorri. Querem estar com alguém que lhes responde com alegria. O presidente Hinckley disse:
As crianças precisam da luz do sol, precisam de alegria, precisam de amor e cuidados. Esse deve ser o idioma do ensino do Evangelho a nossos filhos. Qualquer que seja a sua língua nativa, saiba ensinar e a falar a língua das orações sinceras e dos testemunhos felizes, para que os anjos do céu e da terra possam cercar-nos e ministrar-nos. Precisamos de professores do Evangelho que falem a língua do elogio e da amizade. Precisamos entregar regularmente boletins em que esteja anotada a nossa bondade uns com os outros. É uma bênção deixar que nossos filhos corram até onde suas forças o permitam, para que fortaleçam seu próprio testemunho. E devemos olhar para nossas criancinhas e envolvê-las no cobertor de nosso afeto durante toda a grande jornada, usando a linguagem universal do amor. Sou grata pela grande bênção de olhar para nossas criancinhas. Eu quisera ter seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.